Hello, students da turma de Eletroeletrônica, né? A disciplina Inglês 2. Nós agora estamos na quarta etapa, na etapa final, né? Para a gente finalizar a nossa disciplina. E nós vamos trabalhar esses 3 conteúdos. Esse primeiro vídeo a gente vai trabalhar a diferença entre Simple Past e Present Perfect, usando a unidade 6 do livro de vocês, que vocês vão encontrar uma revisão sobre os modal verbs, que a gente já começou a trabalhar, e aí vocês vão ver a diferença entre Simple Past e Present Perfect. E logo após, para finalizar a disciplina, a gente vai trabalhar com os comparatives and superlatives, são os comparativos e superlativos em inglês, ok? Então, a Unit 6, ela trata do Science has remade the world, né? A ciência remodelou, ela refez o mundo. Nessa unidade, vocês vão encontrar vários textos falando sobre a ciência e como que a ciência transformou o mundo. Então, vocês têm uma figura, por exemplo, na página 97, vocês vão usar o livro, para vocês responderem algumas questões. Por exemplo, do you recognize the man in the picture? Vocês sabem quem é esse homem que está na figura? What area of the human knowledge did he work in? Em qual área do conhecimento humano ele trabalhou? In that way that he remake the world, de que forma que ele conseguiu refazer o mundo, né? Remodelar o mundo. Então, vocês vão responder essas questõezinhas para mim lá no Google Classroom, ok? Para a gente começar na unidade da página 98, vocês têm várias pessoas, como Albert Einstein, Charles Darwin, Galileu, Isaac Newton, Marie Curie, e vocês vão relacionar essas personalidades aos feitos dela, quem eram elas, né? Que tem uma short history, uma short biography, é uma biografia. Por exemplo, he was the French chemist and microbiologist who created a new level of understanding regarding microorganisms, the cause of disease and disease prevention. Quem será que foi essa pessoa? Um francês, um químico, microbiologista que criou um novo nível de entendimento sobre os micro-organismos. Aí vocês vão relacionar letra A, B, C, D aos feitos, né? Vocês vão relacionar as informações à personalidade. Na página 99, a gente tem um texto que gostaria que vocês lessem, que significa Life, the Multiverse and Everything, né? Que é a vida e o multi-universo, né? E tudo, né, que a gente tem. Science Unsolved Mystery, são os mistérios não resolvidos da ciência. Então, vocês vão ler esse texto e depois a gente vai discutir na próxima aula. Ok? Então, todas essas páginas, até a página 100, a gente vai trabalhar a questão do texto. E aí tem uma sugestão na página 101 de um filme super interessante, Beautiful Mind, que é A Mente Brilhante. Se vocês puderem assistir, é super interessante. E aí, na página 103, é que a gente vai trabalhar o tópico gramatical dessa unidade, que é Present Perfect versus Simple Past. O Present Perfect, qual é a principal? A gente trabalhou o Simple Past, a gente viu que o Simple Past são ações que aconteceram no passado, num determinado espaço de tempo. Quando eu digo assim, I lived in Lyon in 1989, where did you see Othello? Quando a gente pergunta, where did you see Othello? Quando você viu a peça de Othello, de Shakespeare, eu estou querendo saber um tempo exato, né? Quando foi? Quando eu digo I lived in Lyon in 1989, eu estou dizendo que eu vivi em Lyon nesse período exato. Então, o Simple Past a gente usa quando forem fornecidos ou solicitados detalhes sobre o período ou lugar de uma ação.
Enquanto o present perfect, a gente percebe que a gente usa quando esse período, gente, da ação, ele foi irrelevante, não foi importante, né? Pra gente entender o que aconteceu. Ele não estiver especificado. Então, por exemplo, se eu digo I have lived in Lyon, eu morei em Lyon. Não é interessante essa informação não é tão interessante. Interessante é que eu digo I have lived in Lyon. Se eu digo have you seen Othello, você viu Othello em algum momento da sua vida? Não é necessariamente num período específico, mas se você já viu, então eu uso o present perfect. Como é que nós formamos o present perfect? Principalmente pelo verbo auxiliar, sujeito, mais verbo auxiliar, have ou has, mais o verbo no past participle, no particípio. No livro de vocês, lá no final das páginas, você tem uma lista de verbos regulares e irregulares e verbos no particípio. É interessante que vocês estudem esses verbos. Por vezes, o tempo em que as ações acontecem é indicado pelos seguintes advérbios: already, que significa já, yet, já ou ainda, ever, que significa já ou alguma vez, just, há pouco tempo ou agora, ou a gente pode usar as expressões never, always, lately, often, recently, frankly. Então, por exemplo, already geralmente a gente usa antes do sujeito, depois do sujeito, antes do verbo. Já yet a gente usa em finais de perguntas, ok? O present perfect simple é formado pelo verbo auxiliar, como eu falei para vocês, to have, sem o to, have ou has, conjugado no simple present, present simples, mais o past participle, como eu falei para vocês. Vocês consultem lá a listinha que tem lá atrás do livro, vocês têm um glossário, tem várias listas de verbos regulares e ao lado tem o past participle, passado do verbo principal, ok? Então, qualquer dúvida, vocês tirem comigo lá no Google Classroom ou no grupo do WhatsApp. A atividade que vocês vão fazer está na página 103 e 104, que trata sobre o uso do Simple Past ou Present Perfect, ok? Bye bye, see you later!